Acontece hoje, a partir das 20h30 aqui, no Anfiteatro da Casa da Cultura, no centro da cidade de Coromandel, o lançamento do longa-metragem Vazio Coração. Este longa-metragem foi produzido pelo cineasta e também escritor da cidade de Coromandel, que reside hoje em Goiânia, Alberto Araújo. Anteriormente a isso, às 18h30, acontecerá na Galeria de Arte, também na Casa da Cultura da cidade de Coromandel, o lançamento do seu livro Flores em Vida. Olha, em primeiro lugar, um prazer imenso estar falando com vocês através da Gerais FM. E antes de falar dessa emoção de voltar à minha terra natal, eu quero falar do meu padrinho, Álvaro Pereira, que eu já conhecia lá no final da década de 80, e no início da década de 90, quando eu me mudei para Goiânia para tentar uma carreira na televisão, foi o Álvaro Pereira, que na época trabalhava, né, na Globo, que apresentou um trabalho nosso, pioneiro, um programa independente, na afiliada da Globo de Goiânia. Quer dizer, ele teve a delicadeza, a gentileza, a boa vontade de sair de Brasília, pegar um avião, ir a Goiânia, reunir-se com a direção da TV Anguera, que ele conhecia, e apresentar o trabalho de um menino, um jovem recém-chegado do interior. Só que ele foi duas vezes, porque a primeira vez que ele foi, ele viu o trabalho que a gente tinha feito, que era um programa piloto para a televisão, e ele falou: Alberto, está muito literário, está muito poético, você tem que esquecer um pouco o seu lado de escritor e focar mais no seu lado jornalista. O programa está bacana, mas você precisa enxugar um pouco mais, ele está doce demais, ele está poético demais. Uma lição que eu nunca mais esqueci, e um abraço para o Álvaro, um carinho enorme por ele. A gente se encontrou pouquíssimas vezes depois, mas eu tenho uma gratidão imensa por essa ajuda, por esse pegar na minha mão, né, recém-chegado em Goiânia, e me ajudar a dar os meus passos na carreira. Agora, em relação à emoção de voltar a Coromandel, é muito engraçado, porque assim, eu nasci em Santo Inácio, né, e na verdade, assim, a família morava em Santo Inácio na época do nascimento, mas eu vim, né, foi um parto assim um pouco preocupante na época, posso falar, já estou com 60 anos, ali no 1962, 11 de fevereiro, a minha mãe teve algumas contrações perigosas, assim, que poderia, e me correram comigo aqui para Santa Casa, né, e eu fui atendido pelo Dr. Sebastião Machado, né, que eu costumo dizer que esses médicos, essa profissão é linda, porque são os anfitriões das crianças, né, aqui nesse mundo, né, a gente nasce através das mãos deles e tal. Então eu nasci na Santa Casa de Coromandel, e com o passar do tempo, assim, depois de uns 15 dias me recuperando aqui, porque eu nasci de 8 meses, meio apressadinho, eu voltei para o Santo Inácio, e as minhas vindas a Coromandel, lá onde a família morava, se dava muito em razão que eu tinha um problema de asma. Então, assim, adoecia, tinha que vir para Coromandel e tal. Mas quando ali com 8 anos, quando chegou a época já estava passando de hora de entrar na escola, o meu pai resolveu, em vez de trazer a família para cá, como todo mundo fazia lá no Santo Inácio, ele levou a nossa família para Patrocínio. Então, a minha ligação com estudo, início de estudo, da vida profissional depois, trabalhando e tudo, foi em Patrocínio. E eu fiquei um pouco afastado da minha terra natal. Aí, no ano 2000, eu estive aqui fazendo um programa chamado Cartão Postal, contando a história de todo desse lado artístico de Coromandel, né? E que era na TV Anguera, afiliada da Globo de Goiânia. Tive a oportunidade de mostrar a minha terra natal, mas sempre com esse vínculo, né? Tinha o seu Ferdinando Moura, que eu tive o privilégio de ser amigo dele ao longo da vida, que faleceu recentemente agora, e que dirigi os DVDs dele, ajudei ele a gravar os CDs, então, e muitos amigos e parentes aqui, né? Então, a gente, 32 anos em Goiânia, como jornalista de programa de turismo, eu rodei o Brasil e o mundo, mas assim, é engraçado, quanto mais de idade a gente vai ficando, mais as raízes, né, as nossas raízes vão falando mais forte no coração da gente.
Então, essa oportunidade de estar hoje aqui em Coromandel, né, num espaço cultural maravilhoso como esse, aqui olhando ali para a foto do Abel Ferreira, né, um maior clarinetista do Brasil de todos os tempos, logo ali um espaço do Goiá, que teve uma influência imensa na minha formação como poeta, como letrista de música e tal, né, e sentir que eu faço parte de tudo isso aqui, né, para mim é uma emoção muito forte, o coração tá disparado. E vai ser dose dupla, né, porque tem um livro, Flores em Vida, que eu conto a minha trajetória, é uma autobiografia, e claro, falo muito dessa infância, do Santo Inácio, de Coromandel, e também tem a exibição do filme Vazio Coração, que os meus conterrâneos vão ter oportunidade de assistir pela primeira vez. E falando um pouco do livro também, do longa-metragem, né? De onde veio essa inspiração aí para o livro inicialmente? Você fala o Flores em Vida, né? Por que não? O Flores em Vida é o livro mais recente, está sendo lançado agora pela Chiado Books, que é uma editora portuguesa, né? Com filial no Brasil. E assim, é engraçado porque é uma autobiografia mesmo. Eu conto a minha trajetória. A trajetória do menino do interior que, pela primeira vez que botou o pé numa sala de cinema, lá em Patrocínio, mais ou menos com 8, 9 anos, olhei para aquela telona e pensei, é isso que eu quero da vida. Era um sonho muito distante, né? Aí, infância muito, né, assim, muito humilde, né, colégios de periferia, assim, não tanto as escolas que eu estudei em Patrocínio, não tinha aquela base, aquele peso e tal, mas parece que aquele dom, aquele sonho estava lá dentro guardado, né, e comecei a trabalhar com 10, 12 anos em bares, depois como garçom, depois como gerente de restaurante, depois como dono de restaurante. Aí, na década de 80, que veio essa coisa das câmeras, né, que hoje a gente registra tudo no celular, antes eram aquelas câmeras enormes, que eu comecei a minha trajetória. E essa trajetória está no Flores em Vida. Então, assim, sou um pouco pretensioso, né, o artista querer contar a sua trajetória, e eu não estou lá com 80 e tantos, eu ainda estou nos 60, em plena atividade, mas foi uma coisa assim que eu comecei a escrever o Flores em Vida como palestra, para incentivar outras pessoas, né, do interior, as pessoas que às vezes acham que porque está no interior não dá para realizar sonhos maiores, jovens, né, eu me sentei para escrever uma palestra, e quando eu vi, eu tinha um livro pronto. Eu falei, bom, o livro é melhor, chega mais fácil na mão das pessoas, e cada capítulo daquele livro, ele encerra, vocês vão ver que ele encerra com uma mensagem positiva, sempre passando aquela ideia de que vale a pena sonhar. Entre o sonho de fazer cinema e fazer o meu primeiro longa-metragem, com Lima Duarte, Murilo Rosa, Otton Bastos e tal, foram-se mais de 3 décadas. Quer dizer, não precisava demorar tanto, mas fiz um monte de coisa antes, né? Fiz televisão, viajei o mundo, como eu falei e tal, mas aconteceu. E agora já estou preparando para fazer o segundo filme, enfim. Então, assim, o Flores em Vida é isso. É a trajetória do menino do interior que sonhava em trabalhar com televisão, né? Que aí teve esse apoio do Álvaro Pereira, como eu citei, depois realizar cinema, que é uma arte muito cara, né? Realizar filmes, escrever, dirigir filmes, e que acabou acontecendo. Então, está tudo ali, sabe, não é numa ordem cronológica, né? A história vai e volta, né? E eu coloquei a minha vida ali em Flores em Vida. E o nome Flores em Vida é porque eu tive a oportunidade de escrever a letra de uma música que Zezé de Camargo e Luciano, que são lá de Goiânia, né? Gravaram, que são lá do nosso estado de Goiás, que eu já estou há mais de 30 anos, como eu disse, gravaram e fez muito sucesso ali em 2014, mais ou menos 2015, né? Foi algo que tornou meio que um clássico, né, deles, esse Flores em Vida. E a letra foi eu que escrevi, que fala que é também uma coisa, é quase que um conselho, né? Tipo, eu quero seu amor agora, não a saudade depois, né? Assim, não adianta a gente ficar mandando corbélias de flores no túmulo das pessoas que a gente gosta depois, para tentar ver se abranda um pouco a consciência, o peso da consciência daquilo que você não fez para a pessoa em vida. Então, eu tenho essa filosofia comigo. Se tem que fazer alguma coisa, faça em vida. Se você tem que declarar amor a alguém, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o amigo, declare em vida. Porque depois mandar flores, ok, mas a pessoa não vai estar aqui para receber essa homenagem, né?
Então essa homenagem tinha que ser feita em vida, e essa é a minha filosofia, por isso o nome do livro, e é uma autobiografia. Bem sugestiva também, né? Em relação ao longa-metragem, você citou para a gente um pouquinho já de um elenco de peso aí, né? O que o pessoal que vier aqui hoje ao Centro de Coromandel, a Casa da Cultura, vai poder encontrar também na exibição desse longa-metragem? Olha, é um filme que eu diria a princípio que todo mundo, é a crítica que diz. Foi um filme que levou, entre escrever o roteiro e ser rodado, foram 5 anos, depois mais 3 até distribuição e para o cinema, e hoje está disponível na Amazon Prime Video, né, para quem quiser assistir. Olha, e como você falou, é realmente um elenco de peso. Você tem a oportunidade de dirigir um Lima Duarte, né, que é um mito da televisão e do cinema. O Otton Bastos, que talvez seja o ator vivo mais importante do cinema nacional. Murilo Rosa, Beth Mendes, Oscar Magrini, Larissa Maciel, que fez Maísa naquela série da Globo tão fantasticamente, né? E assim, foi uma experiência muito grande. Eu costumo dizer que o sonho demorou a se realizar, mas parece que Deus olhou assim e falou: menino, você merece, você vai fazer um filme com fera só. E foi muito bacana. Agora, as pessoas que às vezes, assim, o cinema nacional, ele tem uma pegada muito de violência, muitas vezes, né, um conflito na favela, ou a comédia. Ele fica entre o extremo da comédia, né, do Paulo Gustavo ali, que milhões de espectadores, né, ou Cidade de Deus, né, o Tropa de Elite, né. O cinema nacional, ele tem uma força por esse lado. O Vazio Coração, ele tem um pouquinho mais de Central do Brasil, né, que é aquele filme do Walter Salles que emocionou com a Fernanda Montenegro e tal, porque é a luta de um filho, né? O Murilo Rosa faz o papel de Hugo Cari. O Hugo Cari é um baita de um cantor, assim, sucesso nacional, que tem, a mulher está grávida, ele tem jatinho, ele tem fama, é o maior cantor do Brasil, mas aconteceu uma tragédia na vida dele e ele não tem uma coisa: o amor do pai. O pai não perdoa ele por uma coisa que ele cometeu de errado ali. Então, o filme, até 80% do filme é rodado no Grande Hotel Barreira de Araxá, e é a luta tremenda de um pai, de um filho, tentando reconquistar o amor do pai. O pai embaixador, um velho sistemático e tal, e não queria que o filho seguisse essa carreira de cantor popular. E ele seguiu e fez muito sucesso, tinha tudo, mas não tinha compreensão do amor do pai. Então, eu costumo dizer que é um drama humano, é um conflito. As pessoas, tem muita gente que viu o filme e veio me dizer, falou: olha, eu vou mudar minha relação com meu pai depois desse filme. Outras pessoas às vezes vêm abraçar chorando e falam: olha, se tivesse visto esse filme antes do meu pai falecer, eu teria um outro tipo de relacionamento com ele. Então, é o assunto que eu gosto, que é relacionamento humano. Não, então, a pessoa que vem aqui não vai ouvir nenhum palavrão, né? O cinema brasileiro tem muito isso, né? Esse linguajar mais pesado não tem isso, né? É um filme cheio de afeto, né? O Lima Duarte faz o avô do Murilo Rosa, dá todo o apoio para ele. A Beth Mendes faz a avó, né? E a história é uma história de família, é um drama familiar. Com certeza, a população de Coromandel vai ter muito conteúdo cultural, né? De um artista, claro, que nasceu em Coromandel e hoje volta à cidade para falar um pouquinho da sua cultura. Queria que você fizesse o convite para o pessoal de casa, para comparecer, para vir aqui, conhecer um pouquinho de você também, do seu trabalho, né? Pois é, gente, nada disso que eu falei aqui, até falei demais, eu acho que, né, eu empolgo, mas nada disso tem sentido se vocês não vierem aqui nos prestigiar, né? A Francinete fazendo todo esse esforço, né, para realizar esse evento, né? O prefeito tão jovem e tão voltado para a cultura, com esse aspecto, né, que às vezes a gente nem sempre encontra na maioria dos políticos, né? E ele abraçou esse projeto, né? A gente vai doar a venda dos livros para a PAI, enfim, é um evento muito bacana, mas que só tem sentido se você vier, né? E eu estaria aqui com o maior prazer para abraçar cada um. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Alberto, e a gente fica esperando você aí de casa, aqui na Casa da Cultura de Coromandel, no centro da cidade, hoje, quarta-feira, a partir das 18h30.